Informação das últimas horas pode fazer com que o Clássico Grenal tome um rumo completamente diferente. Saiba mais no vídeo de hoje. Salve, salve, gurizada, tudo certo com vocês? Eu sou o Matheus Giardello, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se tu ainda não tá inscrito, já te inscreve, principalmente já deixa teu like. Fazendo isso, toda vez que tiver conteúdo novo, tu vai estar recebendo em primeira mão. Vamos lá, tá? A gente tá fazendo aquele combinado maroto aqui, um vídeo informativo todo dia às 17 horas e às vezes, claro, vai ter um vídeo especial. Gurizada, dá essa força aqui que o Gira tá tendo que voltar a gravar aqui pela segunda vez, porque o material já tava pronto, já tava lá na mesa do editor, quando chegou uma informação importantíssima, tá? Porque Alan Rodrigues não vem participando dos últimos treinos com a equipe do Roger Machado. Acabou vazando isso hoje, porque principalmente o Bruno Henrique vem atuando naquela função. O Bruno Henrique vem sendo esse substituto. Gira, já faz quanto tempo? Vamos lá, pelo menos desde terça-feira que o Alan Rodrigues não participa de maneira completa do treinamento. O que significa? Às vezes ele fica de fora da parte do treino com bola, para que não haja nenhum contato, às vezes ele fica da parte do treino com um pouco mais de físico, mais intenso, enfim, para que fique tudo dentro dos conformes. Vocês vão se recordar, lá no vídeo que eu gravei na quarta-feira eu comentei isso com vocês, porque o treino de segunda-feira ele é muito mais um treino de avaliação, para saber quem tá bem, quem não tá tão legal, quem precisa recuperar, quem precisa dar uma acalmada, enfim, toda essa questão. Aparentemente, Alan Rodrigues está sendo preservado, está sendo poupado, principalmente nos períodos de treino, para que ele esteja 100% no Clássico Grenal. Isso significa que o Alan Rodrigues está fora? Não, não, tá? Inclusive eu não cravo isso. Inclusive, boa parte do planejamento que o Inter está fazendo é para que justamente o Alan Rodrigues esteja à disposição do técnico Roger Machado nesse domingo às 17h30 no Clássico 448. Vamos lá, gurizada, porque essa mudança pode fazer com que o Inter mude e mude muito, principalmente na visão de análise que eu fiz na live de hoje, tá? Hoje a gente retorna com as lives às 11 da manhã, e aí eu fazia uma análise em relação ao Alan Rodrigues, porque para mim ele é peça fundamental nesse time do Roger Machado. Claro, não só pelo que ele vem apresentando, pelo que ele vem desempenhando, sendo um jogador fora da curva em relação ao restante da equipe, principalmente na questão de intensidade, mas também vendo a questão do clássico, observando como que tá funcionando o time do Grêmio e o time do Inter, porque querendo ou não, tá, o time do Grêmio ele tem um meio de campo que ele é um pouquinho lento, apesar de que ele tem o Arthur, que é um bom jogador, tem um bom toque de bola, enfim, e ficaria justamente pro Alan Rodrigues fazer essa marcação, e justamente do Alan Rodrigues fazer essa marcação de tentar recuperar a bola no Arthur, já fazer a ligação direta, seja com o lado do campo, seja com o ataque, enfim. E então, para mim, passava muito pelo Alan Rodrigues esse jogo. Eu espero que ele esteja à disposição para o Roger Machado e principalmente que esteja 100% para esse clássico. Cruzada, vamos lá, tá? Porque nas últimas horas, e aí até o material que eu tinha gravado para o vídeo anterior, acabou vazando informações do time do Grêmio. Informações importantes. Vamos lá, a gente já sabia que o Walter Kahneman estava fora, tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso, cumpre suspensão no Clássico Grenal. Outro jogador, outra baixa que o Grêmio tem é em relação a Martin Bright White. O jogador teve a ruptura do tendão lá no jogo diante do Mirassol e fica de fora pro restante da temporada, basicamente. Outros dois jogadores que foram poupados, tá? Marcos Rocha e também Carlos Vinícius. Ambos jogadores tiveram problema físico. O Marcos Rocha teve problema na panturrilha e o Carlos Vinícius teve um problema na posterior da coxa direita. O Marcos Rocha chegou a ser contestado lesão, tá? E aí, o caso dele talvez seja um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil, e talvez ele até seja substituído durante o Clássico Grenal. E aí, pensando nisso, muito provavelmente o Roger Machado vai pensar em uma maneira de colocar um Johan Carboneiro escapando por ali, um próprio Rafael Borré, enfim. Isso aí vão ser um pouco das estratégias desse Clássico Grenal. Outra grande mudança, treinada nessa quinta-feira, e aí não chegou a vazar informação ainda, mas a gente vai descobrir, a gente vai tentar saber e trazer informação aqui para vocês, foi em relação ao meio de campo do Grêmio. Porque vocês sabem, o Dodi vinha atuando pelaquela meia direita, justamente para dar um pouquinho mais de suporte para o João Pedro, que atuou diante do Mirassol, para fazer essa marcação, enfim, a gente sabe como o meio de campo do Grêmio funciona bastante por aquele lado direito, tendo um jogador de maior marcação. O Dodi vinha fazendo isso, porém, nas últimas horas, o Edenilson assumiu a posição. Gira, na meia direita, acaba não mudando tanto. Não, calma aí, tá? Porque tem uma mudança bem grande, porque ao invés do Edenilson atuar como meia direito, como ele fez no Inter, como ele fez no Atlético Mineiro,
a tendência é que o Edenilson, caso seja ele o substituto do Dodi na função, ele atue centralizado. Daí tendo Cuéllar, Arthur, Edenilson um pouquinho mais à frente e daí pelos lados Kike Oliveira ou Pavon e lá na frente o William junto com o Carlos Vinícius. Cara, é um time, é uma mudança bem grande, muda completamente a estrutura de meio de campo do Grêmio, ainda mais pensando, claro, nessa marcação em cima do Alan Patrick, e eu não tenho dúvida que o Edenilson seria o incumbido de fazer essa função. Vamos lá, gurizada, vamos trazer esse provável Grêmio, que tem Volpe, Marcos Rocha, Noriega, Wagner, Leonardo e Marlon, abrindo o meio de campo Cuéllar, Arthur e Edenilson, lá na frente Kike Oliveira ou Pavon, William e Carlos Vinícius. Eu vou trazer um outro ponto aqui bem interessante, tá? Porque eu acabo não tirando necessariamente, apesar dos setoristas de Grêmio fazerem isso, quase que em sua maioria, a possibilidade do Alisson jogar. É o jovem, é um jogador que vem oscilando, é um jogador que nos últimos jogos não provou ser aquele Alisson que foi em algumas partidas, mas ainda assim, se a gente for comparar ao Kike Oliveira, claro, fez um clássico Grenal interessante lá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas é só. E o Pavon realmente nunca foi aquele jogador no qual não foi também no Galo. Já faz um bom tempo que o Pavon não é um jogador de uma categoria um pouquinho acima, tá? Então eu acabo não descartando que o Alisson possa aparecer por ali, mas é claro, provavelmente o Mano também pode acabar deixando ele para um segundo tempo, pensando nele caindo pelas costas do Bernabéu. Gurizada, se chegou até aqui no vídeo, deixa teu like e principalmente se inscreve aqui no canal, tu vai estar me ajudando demais. É nóis, valeu, tamo junto. Dali Inter.